E chegou a melhor época do ano, Natal. Amo Natal. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e é óbvio que eu não poderia deixar de trazer aqui como o último vídeo do ano a book tag natalina, que é uma coisa que eu amo muito responder, uma coisa que eu adoro fazer, que eu adoro gravar. Então vamos para as perguntinhas, né, dessa book tag que se chama Natal em Livros. Então bora para as perguntinhas. E a primeira perguntinha que é: Árvore de Natal, um livro com uma capa bonita. Eu basicamente escolhi esse livrinho aqui, que é Divinos Rivais. Eu super amei a capa, eu achei a capa belíssima, né, com essas flores azuis, esse fundo preto e os nomes, né, do título dourado. E eu amo esse livro, e é uma história perfeita, onde nós acompanhamos a Iris, né, o Roman, onde eles estão ali praticamente lutando entre eles, brigando, para conseguir ali uma vaga na empresa na qual eles trabalham como redator de um jornal. Porém, coisas vão acontecendo ali na vida de Iris, que a Iris acaba aqui perdendo uma pessoa muito importante na sua vida, e tanto que ela acaba mudando o rumo, né, da sua vida, da sua decisão, que é ir atrás do seu irmão, que está ali lutando em frente a uma guerra entre dois deuses, onde eles praticamente estão brigando. Então, muitas pessoas imortais acabam se voluntariando para ir a essa guerra, lutando pelo deus na qual eles mais acreditam. E a gente acaba aqui acompanhando a Iris mudando, né, o rumo da sua vida, e o Roman também acaba mudando o rumo da vida dele, tomando outras decisões. E é uma história, assim, maravilhosa, perfeita, eu super amei. Eu estou muito ansiosa para ler o segundo livro, que é Promessa Cruel, para ver no que vai acontecer. E, de fato, eu espero muito que me traga pelo menos um final feliz aqui nessa duologia. Porque se não tiver um final feliz, eu juro que eu vou ficar muito triste, vou ficar com muita raiva, mas vamos ver aí no que me aguarda no segundo livro, né? Que, por sinal, que eu só vou ler em 2026. Mas, capa bonita, Divino Rivais, certeza. E a próxima pergunta que é: Ceia, um livro com um enredo recheado. Eu simplesmente escolhi esse livrinho aqui, que é O Massacre da Família Hope, porque foi um livro, assim, que traz muitos elementos incríveis que eu super adorei, que é um thriller, um suspense, onde a gente acaba acompanhando uma protagonista que passou por uma situação, perdeu a mãe dela e passou por um processo de investigação, porque ela simplesmente trabalha com enfermeira, ela cuida de pessoas idosas, onde essas pessoas não conseguem fazer as coisas por si próprias, então precisa de uma enfermeira do seu lado. E ela acabou aqui cuidando da mãe dela por um ato de uma situação ali acontecendo. E a mãe dela simplesmente falece e acaba aqui fazendo toda uma investigação para saber de fato se foi um acidente ou se realmente de fato ela acabou, né, matando a mãe. E só que, claro que ela acaba aqui saindo como inocente, mas todo mundo acredita que ela não é inocente. Porém, ela acaba indo cuidar de uma pessoa que está justo numa mansão em cima de uma montanha, que é justamente da família Hope. Nessa mansão, acabou que acontecendo um assassinato, muito mistério em volta desse assassinato, e a pessoa na qual ela vai cuidar é justamente da pessoa que foi ali, onde todo mundo acredita que sim, que foi que matou a família, porém ela saiu como a inocente, né, julgada inocente pelo julgamento. Então, praticamente, a gente acompanha todo o enredo, toda a história, a gente vai tentando desvendar tudo que aconteceu com a família Hope, sabendo de fato o que aconteceu naquela mansão, quem foi quem matou, quem não matou, quem é inocente, quem é culpado. E é realmente um livro recheado, assim, maravilhosíssimo de mistério, suspense. E é óbvio que você fica um pouquinho doidinha, porque você fica montando a sua lista de suspeitos, mas você nunca acaba acertando, né? Mas, enfim, eu super adorei essa história. Ela me trouxe uma vibe ali do livro de Verity, da Colleen Hoover. Meio que eu me senti como se eu estivesse lendo Verity. Super adorei. E realmente é um livro que traz um enredo muito recheado. Então, para quem gosta de um thriller, suspense, com certeza vai gostar dessa história. E já que a próxima pergunta que é: Panetone, um livro amado por uns e odiado por outros. Eu basicamente escolhi esse livrinho, que foi um livro lançado, e eu vi muitos burburinhos sobre ele.
Eu já vi muita gente trazendo opiniões positivas, opiniões negativas. Vi cada um trazendo suas opiniões, alguns amaram, outros odiaram. E eu estou falando de Alchemais. Sim, eu vi muita gente, né, falando desse livro, que leram. Teve muita gente que amaram e teve muita gente que odiaram. Então, ou seja, esse livro, ele de fato trouxe ali diversas opiniões e ele fica justamente nessa questão aí de amor e odiou. Então, esse livro, de fato, assim, eu amei a história, adorei demais, super, eu adorei o universo, amei os protagonistas e passei muita raiva com o livro, passei. Mas foi uma leitura que eu super fiquei surpreendida e é um livro que, de fato, traz diversas opiniões e, óbvio, que traz aquele entre o amor e o ódio com esse livro. E já que a próxima pergunta que é para ver ou para comer? Um livro que está abandonado na estante. Basicamente, se eu for simplesmente olhar toda a minha estante, eu acho que a maioria dos livros estão abandonados ali. E eu, de fato, eu ainda estou naquele processo de qual eu vou ler ano que vem, porque eu quero muito desencalhar alguns livros da minha estante, porque eles estão ali abandonados, eu acredito que mais de 2 anos, e eu quero ver qual é o livro mais encalhado de fato, para eu poder colocar na minha listinha de 2026. Mas, assim, não tem livro específico aqui para essa pergunta, porque a maioria são abandonados, como sempre. E já que a próxima pergunta que e os namorados? Um livro que você namorou por muito tempo na livraria até finalmente comprar. Recentemente, né, no mês de novembro, teve aí o acontecimento da Black Friday e é óbvio que eu aproveitei para comprar alguns livrinhos que estavam em uma boa promoção, de livrinhos que eu estava desejando há bastante tempo. E os dois que realmente, de fato, eu estava assim, desejando muito, que é A Incrível a Lavanderia dos Corações e A Lanterna das Memórias Perdida. Eu estava de olho nesse livro há bastante tempo, eu estava querendo muito ler esses livrinhos. E eles são livrinhos super curtinhos, e se eu não me engano são de autores asiáticos, de fato, né? Porque eu estou gostando muito dos universos, né, dos livros de autores asiáticos, que as editoras estão trazendo, que traz aqueles livros que são de aconchego, de amorzinho, que não é algo que você possa elaborar muito. Eles trazem um pouco mais de reflexões, de pensamentos, e você fica ali emocionada e de coração quentinho. Então, basicamente, esses são 2 livros que de fato eu estava desejando e namorando muito. E já que a próxima pergunta que Amigo Secreto, um livro que te surpreendeu. Basicamente, eu tive vários livros que me surpreenderam bastante, como Assistente do Vilão, Alchemais, mas, de fato, eu escolhi um livro em específico, que realmente foi um livro que me surpreendeu bastante, que foi As Vidas Literárias de Arthur Lefray. Eu já falei desse livro aqui no canal diversas vezes, e é um livro que eu super indico para vocês lerem. É uma história que me emocionou bastante, que me fez chorar diversos momentos enquanto estava lendo, e foi uma leitura que eu peguei por conta da capa, e nem sequer sabia da sua sinopse. Eu literalmente vi a capa, eu falei, amei a capa, quero ler. E eu comecei a ler o livro e super amei a história, me surpreendeu bastante. Eu não esperava que o livro fosse algo dramático, onde que você se emocionasse bastante. Temos aqui um pouco de fantasia, de viagem no tempo, coisas que envolvem livros. Eu super amei essa história de todos esses elementos, então sim, super amei demais. E é um livro que realmente me surpreendeu bastante. E já que a próxima pergunta que Presente, um livro que te deixou feliz. Eu escolhi especificamente esse livro aqui, que é Tudo para Dar Certo, porque foi um livro que realmente me deixou feliz, me tirou diversas gargalhadas. Apesar do livro ele ter alguns momentos ali dramáticos, por conta das histórias do passado dos protagonistas, mas foi uma história que realmente me deixou muito feliz, ri muito, dei muitas gargalhadas. Foi uma história que me envolveu bastante, uma história que eu não esperava. E óbvio que eu estou muito ansiosa para ler o segundo, porque vai ser com outros protagonistas, mas que se passa na mesma casa na qual esses 2 protagonistas, desde o primeiro livro, moram. Então, assim, meio que a gente acaba já conhecendo os outros protagonistas. E estou aqui desejando ler o segundo, porque é do meu protagonista favorito. Então, assim, foi um livro que realmente, assim, me deixou muito, muito feliz. E já que a última pergunta dessa book tag, que
Papai Noel, um livro para dar de presente. Eu basicamente escolhi alguns livros assim na minha cabeça que eu li e que eu provavelmente daria de presente para alguém, começando pela série de Assistente do Vilão, para quem ama ali uma romantasia, romance, com vilões como protagonista. Hoje nós temos uma protagonista que está sempre entrando aí em problemas, fazendo com, literalmente, sendo o próprio os pensamentos intrusivos. Esse livro essa série aqui é perfeito em tudo. E é maravilhoso para você dar presente para alguém que gosta desse tipo, né, de história, de fantasia, porque é maravilhoso, você dá alta gargalhada. Super indico para dar de presente. E para quem gosta de um suspense, um thriller, eu daria de presente o Massacre da Família Hope, porque realmente é uma história muito boa. Você fica surpreendido com o desenvolvimento, com o mistério envolto, né, das protagonistas. E é um livro que muito, muito bom para você ficar ali montando a sua lista de suspeitos. E óbvio, tem muitos outros livros que eu daria, mas em específico eu daria esses dois livrozinhos, porque são gêneros totalmente opostos, um thriller, um suspense e uma fantasia, uma romantasia. Ou para quem gosta de romance, eu também daria Apenas Amigo, né, da Abby Jimenez, que também seria um bom presente ali para quem gosta de romance e um pouquinho de drama na história. Mas é isso aí. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha resposta para essa book tag natalina, para essa época natalina aí de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí quais são as suas respostas, que eu quero muito saber. E, aliás, é Natal, né? Então, assim, vou estar desejando a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, porque basicamente esse é o último vídeo do ano, praticamente. E a gente só vai se ver em janeiro de 2026, porque vamos aproveitar essas duas últimas semaninhas, né, de dezembro para descansar. E é óbvio, para eu aproveitar, né, dar organizadinha aí no meu planejamento de gravações para 2026, que por sinal eu ainda não sei o que eu vou gravar, mas estou muito ansiosa para ano que vem. Então, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, espero muito que vocês tenham gostado desse último vídeo desse ano. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até 2026.